Vamos comer Bíblia! Ei lá, o que eu tenho de Bíblia aqui? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. E para finalizar, muitas dicas secretas para você, tá bom? Hoje 25 de agosto de 2020, ano cheio de surpresa, né? Começou um ano cheio de surpresa. Mas surpresa, meus irmãos, a gente sempre teve, né? Quando foi que a gente não teve surpresa? Quando? Sempre tivemos surpresa, né? Eu quero levar vocês a alguns versículos bíblicos aqui para nós falar um pouquinho sobre um personagem. Um personagem que, principalmente os católicos, valorizam muito. Eles valorizam demais, mas será que o cara tem todo esse potencial? Vamos ver aqui. Hoje eu quero falar um pouco sobre um personagem que diz a história que ele foi discípulo de João e que o mesmo conheceu e relacionou com Pedro e Paulo. E que, a meu ponto de vista, deixei tudo junto aqui, a meu ponto de vista, ele se tornou um anticristo. Esse personagem tornou-se um anticristo. Em 1 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo, ele diz assim: mas o Espírito expressadamente diz: em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Então, muitos apostataria da fé. Muito apostataria da fé. E daria lugar a espírito de demônios. E esse muitos já estava acontecendo naquela época. Na época dos apóstolos já tinha muitas pessoas se achando, tinha muitas pessoas tentando ganhar, aproveitar, ganhar fama, tá? E esse personagem que eu quero citar, que é um santo da Igreja Católica, querido de muitos. Então, eu quero que vocês notem que João, se ele foi um discípulo de João, ou ele se corrompeu muito, ou ele não aprendeu nada. Porque João aqui diz, filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, né? Já muitos anticristos se têm levantado por onde conhecemos que é a última hora. Bom, é claro que João estava falando como homem, mas com conhecimento espiritual, com conhecimento de Deus, conhecimento das Escrituras. Então João, ele sabia o que estava falando. Falou, nos últimos tempos vai aparecer o anticristo. Aquele mesmo que vai parecer com ele. Aquele que é o verdadeiro anticristo. Tá? Ele vai aparecer e vai
e vai tentar enganar muitos, mas muitos anticristos semelhantes vão aparecer. E esse personagem que é considerado um santo também, ele fez um papel de anticristo, pelas características que João falou. Ó, João disse aqui, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o anticristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. É claro que hoje nós estamos vivendo uma época que estamos aí tendo o comunismo, né? O comunismo, o regime comunista, eles negam, não quer saber de cristão, não quer saber de muçulmano, não quer saber de... Ele, no caso aí, o nosso amigo aí, o Xin, nosso amigo Xin, né, da China, ele é o Deus. Então tem muitos aí que estão se fazendo de Deus, como Nicolás Maduro. Tem muitos aí ditadores que ele é o Deus da nação dele. Só que o Xin, ele quer ser muito mais que isso. Ele quer ser muito mais do que isso, ele quer mandar no mundo. Então lá ele é o Deus, entendeu? Mas o personagem hoje em questão não é nenhum dos atuais de hoje. Ele viveu no segundo século. Ele nasceu no primeiro século e acho que nasceu aí por volta dos anos 50, por aí. E ele foi discípulo de João, segundo os historiadores. Ele teve uma vivência, conviveu um pouco com Pedro, um pouco com Paulo. Não sei, parece que ele nasceu nos anos 30, levar fumaça, alguma coisa assim. Eu não guardei, não sei se eu marquei aqui. Mas então, ele é um mentiroso, tá? Ele é um mentiroso porque ele nega a existência de Jesus. E esse personagem também não acreditava que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Ele não acreditava nessas coisas não, tá? 1 João 4:3. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Quer dizer, já no ano 100 e alguma coisa, no ano 100, esse personagem já estava ali, tá? De quem nós estamos falando? Claro, estamos falando de Inácio de Antioquia. Esse Inácio de Antioquia, ele... Aqui na Wikipédia, você vai ver que Inácio foi bispo em Antioquia, da Síria, entre 68 a 100, ou 107. Foi discípulo de João, também conheceu Paulo e foi sucessor de São Pedro. Sucedeu São Pedro na igreja de Antioquia. Esse Pedro foi ruim assim, então tá feio, né? Segundo Eusébio de Cesareia, Eusébio que conta essa história, nós vamos descobrir depois, tá? Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia da Síria e segundo Orígenes, teria sido o segundo bispo da cidade. O tal Santo Inácio foi detido pelas autoridades e transportado para Roma, onde foi condenado à morte no Coliseu, martirizado por leões. Defendendo a autoridade da igreja, ele foi o primeiro a escrever a frase Igreja Católica. E isso foi o presente, até o presente.
Então foi, segundo aqui a Wikipédia, foi ele que inventou esse nome Igreja Católica, né? Mas nós temos muito a conhecer esse personagem aí, tá? Muitas pessoas têm ele como um santão, tá? Mas vamos ver aí. Ele foi preso por ordem do imperador Trajano e condenado a ser lançado aos leões no Coliseu em Roma. As autoridades romanas esperavam fazer dele um exemplo e assim desencorajaram o cristianismo. Porém, sua viagem a Roma ofereceu-lhe a oportunidade de conhecer e ensinar os conceitos cristãos. E no seu percurso, Inácio escreveu 6 cartas para a igreja da região e uma para um colega, um bispo chamado Policarpo, muito famoso também na história, tá? Policarpo é um personagem muito famoso na história. Eu creio que o meu próximo vídeo eu vou estar fazendo e contando a história desse Policarpo. Eu quero contar a história desse cara, ver quem foi ele. Porque se ele recebeu carta desse indivíduo chamado Inácio de Antioquia, Inácio não era possivelmente judeu, tá? Vou estar falando daqui a pouco mais. Mas Inácio foi um personagem que ele desviou da verdade. Ele não aprendeu nada. Ele desviou da verdade, tá? O Santo Inácio acreditava em vida após a morte. Ele acreditava que depois que ele fosse morto ali em Roma, ele ia subir ao céu, ele ia estar ao lado de Deus, que nem Jesus, e ele ia poder interceder pelos outros que ia ficar. Esse cara não aprendeu nada. Não sabe ele que ele está morto até hoje e vai ter que participar do juízo ainda final, tá? Então, ele escreveu 5 cartas, escreveu carta também para Policarpo, que nós vamos conhecer daqui no próximo vídeo, a história de Policarpo e um pouquinho mais de Inácio, tá? O santo, ele acreditava em vida após a morte. Ao citar em sua carta ao Policarpo que o mesmo depois de morto, ele continuaria orando a Deus pelos irmãos, e se ele foi, como diz um discípulo de João, conheceu Pedro e Paulo, ou não, ou ele foi, eu acho que ele foi ou mal ensinado, que eu acredito que João deveria não ter tido muito tempo para ensinar ele, tá? Ou não teve tempo, ele não aprendeu nada, ou ele apostatou mesmo. Porque tem pessoas que faz questão de se apostatar da fé, tá? Faz questão de se apostatar da fé e não entender nada. E esse Inácio aí, pelo jeito, foi exatamente isso. É bom a gente ter um pouco de conhecimento das pessoas, tá? Diz que ele foi um bispo da Igreja de Deus em Antioquia por 40 anos. Os historiadores dizem isso. Ao observar profundamente a vida do santo, do Pauoco, claro, né? Logo notamos que de santo não tinha nada. Ele começava a fazer um papel de anticristo, levando os fiéis a se apostatar da fé. Este santo do Pauoco se intitulava representante de Deus vivo, só que não cria em Jesus nem na ressurreição de Jesus. E pelo que entendi, ele era um adorador do sol. Não é à toa que ele era sírio e provavelmente nem entendia nada de judaísmo.
É complicado, mas provavelmente o cara não entendia era nada, né? Ainda vamos descobrir mais sobre a vida deste santo. Logo vamos estudar e falar sobre a vida de Policarpo, um personagem contemporâneo dele. Eu quero realmente eu quero estar aí pesquisando a vida de alguns personagens. Serve para que a gente aprenda alguma coisa, né? Sobre a vida desses personagens. Tive o desejo de conhecer a biografia destes supostos santos e depois de ver um youtuber falar, né, sobre ele e dizer que ele era adorador do sol, era trinitarista, acreditava em mais de um Deus. Vamos descobrir mais sobre sua vida. É interessante que a gente tenta descobrir mais um pouco sobre a vida dele, né? Aí nós vamos descobrir um pouco mais sobre a vida dele a partir do momento que nós começamos a estudar outros personagens. Amigos, irmãos em Cristo, é muito interessante nós conhecermos personagens das histórias. São personagens que viveu dentro do Novo Testamento, que conheceu o regime dos apóstolos, tá? Mas é isso aí, ó. Não perca o próximo vídeo, a gente vai estar falando de Policarpo. Depois nós vamos estar vendo outros personagens contemporâneos e nós vamos conhecendo alguns personagens da história, para que a gente possa cada dia melhorar os nossos conhecimentos, tá bom? Então deixa o seu joinha e se inscreva, acione o sininho, coloque todas, para que você não perca nenhum dos que eu vou colocar aqui, tá bom? Muito obrigado, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Até breve. Que dia glorioso, quando Cristo aparecer com seus anjos.